Muito bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. É um prazer mais uma vez retornar aqui ao canal da Igreja Presbiteriana de Acopiara, no Ceará, para compartilhar um pouco das bênçãos do Senhor com a sua vida. Nós passamos alguns dias sem podermos gravar devido a problemas puramente técnicos, mas Deus hoje nos concedeu a graça de voltarmos a produzir aqui para o nosso canal. E a minha intenção é aquela de sempre, que Deus enriqueça e abençoe sua vida maravilhosamente por meio da sua santa palavra. O tema que eu gostaria de tratar conosco essa manhã está baseado em Gênesis capítulo 13, nos versos de 1 a 12, mas de início iremos ler somente o verso 11. E no verso 11 de Gênesis 13, lemos: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. O tema que eu gostaria de tratar com você essa manhã é cuidado com suas escolhas. Cuidado com suas escolhas. Esse é um texto muito conhecido do Antigo Testamento. Ele nos fala de dois personagens bastante familiares. De um lado nós temos Abraão e do outro lado nós temos o seu sobrinho Ló. Nesse tempo, Abraão chamava-se ainda Abrão. E o texto nos conta que Abrão era um homem extremamente próspero. Já no verso 2 diz que ele era muito rico, possuía gado, prata e ouro. E o seu sobrinho Ló, que o acompanhava em sua jornada inicial, era também alguém a quem Deus muito abençoou com grandes riquezas. E acontece que esses dois homens familiares, convivendo na mesma terra, passaram a enfrentar uma circunstância um tanto quanto desagradável para ambos. Os cuidadores do gado de Abraão e os cuidadores do gado de Ló estavam a contender. A Bíblia não diz exatamente em que consistia essa contenda, mas diz que ela era referente ao fato de que a terra era pequena para conter a grande quantidade de gado que ambos possuíam. Nós ficamos então a imaginar que deveriam ser conflitos de pastos relacionados com animais, algo dessa natureza. Abraão, no caso Abrão, como um homem pacificador como era e sábio e muito amoroso para com o seu sobrinho, bastante zeloso para com ele, resolve chamá-lo. E nós imaginamos então aquela conversa à luz do texto. Abraão deve ter dito: Ló, não é bom que nós venhamos a estar em conflito. Nós somos parentes. E eis que está havendo contenda entre os nossos pastores, os pastores que cuidam do meu gado e os que cuidam do teu. Isso não deve existir nem entre mim, nem entre ti. Então façamos um trato. A terra é imensa. Então, escolhe uma região para onde você queira ir e eu irei para uma outra direção e assim, para preservar a nossa comunhão, nós cessaremos os conflitos por causa da nossa prosperidade. Você pode deduzir isso claramente quando você vê no verso 8, Abrão dizendo a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Verso 9: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abrão, de fato, era um pacificador. Que bênção para Abrão. Acontece que Ló ele escolhe uma região que mais tarde seria uma região punida pelo nosso Deus por causa da grande imoralidade que ali reinava entre os homens daquela região.
Lá naquela região, nós tínhamos duas cidades profundamente promíscuas. Essas cidades eram Sodoma e Gomorra. Ló acaba, obviamente, sem conhecer toda essa promiscuidade que havia ali, mas ele acaba por escolher aquela região e ir para lá. O final deste relato diz que, no verso 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. De posse disso, eu queria lhe trazer 3 alertas quando você for tomar decisões ou quando você for fazer escolhas que nós podemos aprender com Ló nesse texto. A primeira dessas questões, desses alertas, diz respeito ao Senhor nosso Deus. Em nenhum momento você vê Ló consultando a Deus acerca do que ele deveria fazer. Ló olha para aquela região, a região é agradável aos seus olhos, e ele então rapidamente, de pronto, decide ir para lá porque ele julga que aquele lugar será melhor para ele e para os seus animais. Meus queridos irmãos, tantas vezes nós nos veremos diante de decisões muito importantes na nossa vida. Decisões que envolvem mudança de cidade, decisões que envolvem mudança de emprego, decisões que envolvem a venda de um grande patrimônio para a aquisição de outro, decisões de grande porte empresarial e decisões simples como a rua que vamos morar ou mesmo a escola onde os nossos filhos vão estudar. O que é importante antes de qualquer coisa é que você consulte a Deus acerca do que você deve decidir. Até porque o Senhor enxerga perfeitamente e enxerga onde os teus olhos nunca serão capazes de ver o futuro. Deus sabe todas as coisas, lê os corações e diante de decisões, principalmente aquelas que são de grande importância, é indispensável que você ore ao Senhor. Ló não orou a Deus. A segunda coisa é que Ló decidiu pela aparência. Segundo o texto nos conta, diz o verso 10 que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Quando Ló olha a terra, no coração dele, ele não tem nenhuma dúvida. Ele diz, rapaz, aquela região é uma grande campina, muito bem regada, é perfeita para o meu gado, é a região mais rica que nós temos aqui. Eu não tenho dúvida, vou escolher ali. Ló escolheu conforme a aparência. Muitas vezes você será tentado a escolher diante daquilo que está aos teus olhos. Você tomará decisões diante daquilo que se apresenta diante dos teus olhos. E diante dos teus olhos, há muitas escolhas que parecem grandemente vantajosas. Mas uma vez que você decida por elas, sem consultar o Senhor, julgando apenas pela aparência, é bem provável que você possa colher muitas lágrimas, muitas dores e até perder todo o seu investimento. Por isso, não decida pela mera aparência, mas, como mencionei de início, consulte o Senhor. Jó tomou sua decisão pela aparência. Uma terceira coisa que nós podemos pensar aqui nesse texto é que Ló, ele não considerou a sua família. Você não percebe ele consultando a sua família em relação àquilo, você não percebe ele preocupado se aquela decisão iria interferir ou não no seu lar. Ló não consulta a sua esposa e nem mesmo consulta as suas filhas. Ló não participa daquela decisão em família. É claro que a Bíblia diz que nós, os esposos, somos cabeças do nosso lar e temos que conduzir a nossa família a bons portos, a bons lugares. Mas é de bom tom
que nós possamos, como uma só carne que somos com nossa esposa, partilhar com ela aquela decisão, ouvi-la, ver como ela pensa, observar pelo olhar dela, que pode ter um ângulo onde ela esteja vendo coisas que nós não estamos vendo. Então, queridos, Ló não considerou sua família. Primeiro, Ló não decidiu com base em oração. Ló não decidiu ou não escolheu com base em outra coisa senão na aparência. E finalmente, ele não considerou a sua família. Talvez você que me assista agora esteja diante de alguma importante decisão na sua vida. Meu conselho para você é triplo. Primeiro, ore. Segundo, peça para o Senhor lhe mostrar o que você não está vendo e lhe proteger daquilo que você está vendo. Pode ser que você esteja vendo lindas campinas, mas o Senhor sabe que descerá fogo do céu ali. E, finalmente, partilhe com sua esposa. Se seus filhos já são maduros para isso, converse com eles, ouça a opinião deles. Não decida nada sozinho. Que Deus aplique então essa devocional ao teu coração essa manhã e que você seja fortalecido pela palavra de Deus. Muito obrigado por você assistir ao canal da nossa igreja. Eu continuo te pedindo que você, além de assistir, espalhe. E além de espalhar, convide pessoas a se inscreverem. Nós continuamos almejando os nossos 1000 inscritos, para que nós possamos assim preservar esse canal, bem como também alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção. Deixa eu orar por sua vida. Bendito Deus, muitíssimo obrigado, porque o Senhor tem sido fiel e zeloso com as nossas vidas. Nos ajude a tomarmos decisões que glorifiquem ao teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.